pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Camargo, eu sou artista plástico e eu vou passar alguns comentários sobre as pinturas que produzo para compartilhar com vocês aqui no YouTube. Bom, esse é meu primeiro comentário, então não sei a qualidade do áudio, não sei como vai ficar. Eu gravo aqui no meu estúdio de pintura, não é estúdio de som. Então, se ouvir algum barulhinho de fundo aí, cachorro latindo ou telefone tocando, me perdoe, espero que não atrapalhe. Bom, esse primeiro trabalho aqui é uma paisagem que eu fiz agora em 2013. Ela é pequena, ela mede 16 centímetros por 30 e é uma cena aqui de Minas Gerais, ok? Bom, eu sempre tive dificuldades com pintura por alguns motivos. Entre eles, luz e sombra. Sempre achei muito difícil você caracterizar luz e sombra com realismo na paisagem. Nessa cena aqui, por exemplo, que a gente está vendo, o que caracteriza exatamente e a sombra são as partes planas da pintura. Ou seja, a rua aqui nesse espaço e aqui em volta nessa parte aqui e um pouquinho só aqui. Se a gente tivesse a cena apenas nessa parte do canto aqui, você não teria uma clara noção do que é luz e sombra, porque ela não tem a projeção da sombra, ela tem apenas algumas áreas escuras, como no caso dessa árvore, que ela termina se perdendo no meio da folhagem das árvores. Ela não tem uma projeção clara do que é sombra. Então essa parte aqui te ajuda a caracterizar de que lado que vem a luz. Uma outra coisa que eu gostei nesse trabalho aqui é da direção da pincelada. Por exemplo, essa aqui, se a gente notar nessa árvore, você vai ver que ela está um pouco inclinada. Ela está bastante deitada, na verdade, para a esquerda, tá vendo? Essa curva aqui, ó, ela dá vida à pintura. Se essa árvore fosse reta de cima para baixo aqui, ela talvez não fosse tão bonita, não daria tanto movimento na pintura. Ia parecer um pouco sério demais, um pouco infantil demais aquela árvore retinha. Do mesmo jeito, essa pincelada segue a mesma lógica aqui para o canto. Ela é inclinada para a esquerda, do centro da pintura para fora. Isso dá movimento à pintura, isso deixa ela um pouco mais alegre. A mesma coisa a gente percebe desse lado aqui. E para contrapor, para fazer um contraste, essas pinceladas são da esquerda para a direita, de baixo para cima, ok? Então isso dá movimento ao trabalho, isso dá um pouco mais de alegria ao trabalho. Não fica aquele trabalho rígido, muito retinho, tudo horizontal ou vertical. Bom, ainda falando em luz e sombra aqui, eu nunca uso preto na pintura, muito raramente, muito raramente. Desde isso, para quem estuda história da arte, os impressionistas já não usavam o preto na pintura. Fica muito carregado, ele não dá realismo à cena. Raramente se vê o preto total em um ambiente aberto. Sempre tem algum ponto de luz que vai iluminar aquela cena. Então, nos lugares escuros aqui, por exemplo, nessa folhagem, eu tenho um verde VC, um verde VC, cada lugar fala de um jeito. Então é um verde escuro, ou um verde VC, ou um verde esmeralda, um verde escuro. Você não precisa usar exatamente preto. Para deixar ele mais escuro ainda, eu coloco um pouco ou de um azul escuro, ou ainda uma cor oposta, o vermelho, por exemplo. O vermelho com verde escuro, ele vai dar um tom bastante apagado, escuro, mas não vai ser o preto. Ele vai te dar um realismo na cena. Aqui eu já usei um azul escuro também, para deixar ele mais escuro ainda, mas nunca o preto, tá? Bom, sempre nas paisagens ou em qualquer outra cena que seja, eu coloco algum objeto para dar noção da proporção da cena, alguma coisa que a gente conheça o tamanho dele.
Por exemplo, aqui a linha férrea, aqui a gente sabe, a gente conhece o tamanho de uma linha férrea. Então ela dá proporção no resto da cena. A gente sabe que essa árvore não é gigantesca nem pequenininha. A gente tem mais ou menos uma proporção entre ela e a linha férrea. Ou seja, você, além da perspectiva aqui, que te dá a ideia de profundidade, a linha férrea te dá proporção no resto da cena. Talvez se a gente não tivesse ela aqui, fosse só folhagem ou um rio, alguma coisa assim, a gente não tem proporção da proporção da cena toda. Uma outra coisa que nessa pintura, se para quem estivesse começando a pintar, não faria tão facilmente. A gente tem dificuldade de perder alguns conceitos que a gente aprende na infância. Quando a gente aprende a desenhar, a gente tende a representar nuvens, por exemplo, sempre redondinhas, sempre o mesmo tipo de nuvem. Você tem a concepção já pré-definida do que é nuvem. Quando você vem para a pintura, com a maturidade, com o tempo, você perde isso. Você faz apenas uma ligeira, um borrão de tinta, uma pincelada ou algumas pinceladas com pouca definição, e elas viram nuvens. Como no caso da cena, você vê o céu, por exemplo, não são nuvens, são apenas borrões brancos com fundo azul, e você identifica quando você vê a cena completa como nuvem, pela proporção, pelo fundo. Ou seja, você não precisa chegar no detalhe exato da pintura, basta sugerir o que é aquilo ali. Do mesmo jeito, se a gente pegar aqui o fundo da cena aqui, ó, esse morro ao fundo aqui, essa colina, a gente vai ver que tem algumas manchas azuis, alguns borrões, algumas manchas brancas. Isso daqui, quando você olha a cena completa, você entende que tem alguma coisa ali. Não importa se é um barranco, não importa se é uma vila, não importa se é uma mata. O que interessa é que tem alguma coisa ali, e na visão do espectador, de quem está vendo o trabalho, ele vai entender que tem algo. Ele não precisa compreender, mas não vai incomodar para quem está vendo a pintura. Isso também com o tempo você aprende fazendo a pintura. Das primeiras vezes você quer pintar cada casinha, você quer pintar cada árvore, e com a maturidade você já não precisa disso. Ok? Bom, basicamente é isso. Minha primeira pintura comentada. Eu espero que vocês gostem. Se gostou, inscreva-se aí no canal. Vou postar novos vídeos. Eu acho bacana essa relação entre artistas, de comentar para quem está aprendendo, para quem já tem a maturidade. A gente sempre quer aprender. Eu sempre quero aprender, quero conhecer gente nova que fale de arte, que goste de viver inspirado, que goste de ver coisa bonita. Se gostou do vídeo, dá o joinha aí, aprova ele aí, inscreva-se e até a próxima. Pode deixar seus comentários também, se tiver dúvida, sugestão, se quiser algum conselho, elogio, qualquer coisa, escreve aí, vamos se relacionar, vamos bater papo aí sobre arte, que isso é bacana, a gente está precisando. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.